o seu trono, sua glória o cerca, arcanjos louvam, trovejando. Bênçãos e honra e força, glória e poder sem fim, ao grande Deus e Rei. Santo, 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 o grande Deus temendo, que foi, que é, que há de vir. E todo ser criado louve ao Rei dos Reis, Filho de Deus, Senhor, prostrado o adore. Nós estamos meditando em Romanos 7, não é? E como eu disse inicialmente, hoje é a terceira vez, né, que nós vamos falar sobre Romanos 7. Nós vamos falar 3 vezes, de uma maneira geral, sobre o capítulo 7, e depois íamos olhar para alguns versículos específicos. Mas eu tenho a impressão de que vai ser mais essa maneira geral, antes de entrarmos no específico. Hoje vai ser a terceira, e eu acredito que ainda haverá mais uma vez. Sempre que nós começamos, nós temos que fazer uma certa recapitulação, não é? Mas não podemos demorar muito nisso, porque senão não avançamos. Então, o capítulo 7 de Romanos, né, tem 25 versos, de 1 a 6, fala sobre a relação nossa de morrermos para a lei, para casarmos com Cristo. Essa é o ponto de virada, não é, na vida. Depois Paulo fala no pretérito a respeito do seu passado, do versículo 7 ao 13, a respeito de uma batalha interior, uma batalha de todo homem, uma batalha que não pode ser vencida, uma batalha onde todo homem é derrotado. E depois, a partir do versículo 14, não é, ele começa a falar sobre uma batalha que continua, mas uma batalha que não pode ser mais perdida. Uma batalha que, apesar de continuar, de ser uma dura batalha, de você estar realmente no campo de batalha ainda, essa batalha não pode mais ser, você não pode mais ser derrotado, você é invencível diante dela por causa de algo que Deus fez. Nós ainda temos nos localizado mais na parte inicial. Tenho falado muito a respeito de um livro, né, de Robert Stevenson, O Médico e o Monstro, porque ele baseou nesse capítulo isso, e nós vimos que ele, no livro, ele acerta muito. Uma história famosa, um dos escritores mais famosos britânicos do século XIX. O livro saiu em 1886, ele nasceu em 1840, morreu em 1894, e ele consegue enxergar a batalha que nós não podemos vencer. Mas ele não consegue enxergar mais do que isso, mas ele consegue enxergar o ser humano de uma maneira muito singular. E nós vimos, nos 2 últimos vezes que meditamos a respeito disso, que a visão dele sobre o homem é muito superior do evangelho, do cristianismo da nossa geração. Então, na semana passada, nós falamos um pouco a respeito da razão pela qual o apóstolo Paulo estava escrevendo, chegou nesse capítulo 7, explicando que ele não estava falando algo negativo sobre a lei, mas ele estava falando algo sobre as profundezas do horror da alma humana, e que ali que residia o problema. Então nós falamos que íamos falar sobre 3 coisas que o Stevenson, em seu livro, O Médico e o Monstro, né, estava certo, e depois falaremos no que ele está errado, quando ele não enxergou a batalha que não pode ser perdida. E começamos a falamos o primeiro ponto sobre a maldade, a depravação no coração humano, e o segundo ponto em como esse mal se esconde. E estávamos no meio do segundo ponto, quando paramos. Eu quero então acabar o segundo ponto, e o terceiro, e depois continuarmos ainda
visão geral. Não vou ler o texto todo, porque é grande, não é? E Paulo escreveu então Romanos 7. Romanos é a carta mais importante, é a porção mais importante da Bíblia. Todo cristão tem que ler Romanos toda semana. Se pudesse ler mais de uma vez por semana. Romanos tem que estar nas nossas mentes, porque é a essência do Evangelho. Quando nós falamos que a igreja hoje não tem uma visão ainda mais baixa do que Stevenson mostra em seu livro, um livro ficcional, não é? Que não tem relação com a igreja em si, mas que é influenciado por isso e pelo que ele via nele mesmo, é porque a igreja perdeu doutrinas essenciais e que agora nós temos às vezes chamado essas doutrinas de não essenciais. Então nós não conseguimos enxergar a realidade, como Paulo estava sendo acusado ao falar que a lei não podia fazer determinadas coisas, que a lei não podia, e que pelo contrário ela produzia algo oposto daquilo que o homem pensa ao olhar para si mesmo de uma maneira enganosa. Alguém podia achar que ele estava falando algo negativo sobre a lei, e ele está dizendo, no capítulo 7 ele escreveu para dizer, é o homem, não é a lei. A lei é justa, santa e boa. Então, qual é o objetivo de Paulo no capítulo 7, do versículo 7 ao 25? Vamos fazer um resumo aqui, para a gente nos situarmos em Romanos, já que nós começamos a meditar no capítulo 7, não é? Paulo tinha dito desde o início que a lei de Moisés e a lei de Deus escrita nos nossos corações, ela é impotente para duas coisas essenciais que nós precisamos. É impotente para nos fazer justos e é impotente para lidar com o mal dentro de nós. Ela é impotente para nos tirar da posição que a lei nos coloca, mas também é impotente para tratar do mal que está dentro de nós. Ou seja, um criminoso, ele tem um problema com a lei, mas ele só tem um problema com a lei porque ele tem um problema dentro dele que faz ele ter esse problema com a lei. E Paulo diz, olha, a lei é impotente para nos declarar justos diante de Deus, e é impotente para nos tornar justos diante de Deus. Ou seja, não só a declaração que nos liberta da culpa, mas também do poder e da contaminação do pecado dentro de nós. Então ele diz que nós somos pecadores por natureza, e portanto a lei nos condena, e a lei, além de nos condenar, ela atiça em nós, dentro de nós, mais pecados, em vez de nos purificar. Então, o resumo disso tudo, é que Romanos, o livro de Romanos, que é o livro mais importante, não é? O pináculo, para nós conhecermos o Evangelho, é a declaração de que o problema fundamental do universo é que as criaturas humanas, os homens, nós, toda a sociedade, todos nós pecamos, e todos nós somos pecadores por natureza, e nós carecemos da glória de Deus, e esse pecado nos colocou debaixo da ira de Deus, da ira infinita de Deus, de um Deus que é onipotente. Então há um problema em nós, uma condição chamada pecado, e há uma consequência para esse terrível problema que há em nós, chamado pecado, que é a ira de Deus. O pecado suscita a ira de Deus. É impossível a ira santa de Deus não se levantar contra o pecado. É o que Paulo começa a falar. Então, o que ele diz é que nós temos uma culpa real, e todas as pessoas, todos os homens que estão nascendo agora, carregam essa culpa real que suscita a ira de Deus. E há uma condenação real sobre cada ser humano, pois Deus é não só o Criador do universo, mas como é o juiz do universo, e Ele criou o universo para manifestar a sua glória e a sua santidade. Então a conclusão de Paulo, depois de 2 capítulos em Romanos,
ele age, nos 2 primeiros capítulos de Romanos, como um advogado de acusação, não meu, seu, daquele, daquela nação, mas de todos os homens. Ele age como um advogado de acusação divino contra o homem, contra a humanidade. E ele diz assim, no capítulo 3, de 9 a 12, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E em Romanos 3, 22, 23 ele diz, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Essa é a definição bíblica de pecado. É uma definição que a igreja da nossa geração perdeu. E é só por isso que nós podemos abraçar, eu diria, evangelhos alternativos. O pecado fala sobre algo em relação a Deus e não em relação aos homens. O pecado faz nós não manifestarmos e não refletirmos de volta a glória de Deus. E nós então somos destituídos desta glória. Então, quando Paulo descreve o pecado, o clímax do pecado do povo judeu, ou seja, o povo que tinha a Bíblia, não só do mundo pagão que não conhecia Deus, ele diz assim no versículo 24 do capítulo 2, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, o nome de Deus não é exaltado por causa de vocês. Ou seja, essa essência, esse é o mal supremo, é a indignação final do universo. É por isso que a ira de Deus é despertada. O pecado não fala sobre nós, fala sobre Deus, a respeito de Deus. A glória de Deus, Paulo está dizendo, não é honrada no mundo. Os homens que respiram, se movem, existem em Deus, não honram a glória de Deus. A santidade de Deus não é reverenciada no coração do homem. Pelo contrário, não é? Ela é de todas as maneiras vilipendiada. A grandeza de Deus não é admirada no mundo. As pessoas podem admirar qualquer coisa no mundo, qualquer parte da criação, homens, coisas, as pessoas podem admirar qualquer bobagem, o esporte, mas a grandeza de Deus é a única coisa que não é admirada no coração do homem, na sociedade. O poder infinito de Deus, que faz nascer o sol, cair a chuva, que sustenta a vida, esse poder de Deus não é louvado diariamente, continuamente. A verdade de Deus não é buscada. Os seres humanos cospem na verdade de Deus. Eles dizem, nós vamos guiar os nossos próprios passos, nós não nos interessamos na verdade de Deus. A verdade de Deus não é buscada. A sabedoria de Deus, então, ela não é estimada por nós, porque se nós víssemos a sabedoria de Deus como ela deve ser vista, nós íamos reverenciar a sua vontade. A beleza de Deus, ela não é valorizada, sequer ela é vista. Nós olhamos e nos encantamos com a beleza do que Ele criou para apontar para Ele, mas não com a beleza dEle. E nós não saboreamos a bondade de Deus. Nossos corações batem, o nosso organismo funciona, nós comemos, nós vivemos, nós recebemos filhos, nós casamos, nós vivemos longos anos, mas a bondade de Deus, que só recebe de volta o oposto disso, o oposto da adoração, essa bondade não é saboreada por nós. É o que Paulo está dizendo. A fidelidade de Deus não é crida, de tal maneira que nós sempre questionamos Deus, questionamos. O mundo tende a lembrar de Deus quando as coisas não estão funcionando bem, e as pessoas perguntam, por que Deus está permitindo isso? E as promessas de Deus não são confiáveis para nós. Mesmo nós várias vezes estamos pensando e questionando
a promessa de Deus, como se ele não fosse confiável, como se alguma vez ele tenha falado algo que ele não fez. Em consequência, os mandamentos de Deus não são obedecidos. A Bíblia diz o quê? Cada um se desviou pelo seu próprio caminho. Os mandamentos de Deus são desprezados. A justiça dele não é respeitada. E a ira de Deus não é temida. Nós tememos os ecos da ira de Deus. Tememos a morte, tememos a doença, tememos a desgraça. Mas a ira de Deus, nós não tememos. O homem não teme. Então a graça de Deus não é valorizada. Porque para que a graça dele fosse valorizada, todas essas coisas tinham que ser realidade para nós. A presença de Deus, então, não é buscada e não é desejada. O fato é que a pessoa de Deus não é amada no mundo. Ele veio ao mundo e nós o matamos. Então o infinito, todo glorioso, Criador do universo, a razão pela qual existem todas as coisas, como diz Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Esse Deus que mantém todas as pessoas vivas, não só como algo que deu corda em algo que faz, não, faz cada batimento, cada divisão celular, cada respiração, como Atos 17:25 diz, nem tampouco é servido por mão de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Esse Deus, a Bíblia diz, Paulo diz na sua acusação, é desconsiderado, é desacreditado. Esse Deus é desobedecido, ele é desonrado não por alguns, mas por todo o mundo. Ele é ignorado. Essa é a indignação final do universo. Essa é a causa da ruína. Perder isso é perder a razão pela qual, por exemplo, como igreja, nós existimos. E é muito fácil perder esse início avassalador do livro de Romanos. Então, quando você perde isso, você se torna... olhe para o mundo à nossa volta, olhe para a igreja como ela se parece com aquilo que causa indignação simplesmente a ela. Porque as pessoas podem se tornar emocionalmente e moralmente indignados com a pobreza, com a exploração do ser humano, com o preconceito, com a injustiça, todas essas coisas. E, ao mesmo tempo, não sentir absolutamente nada a respeito de todas essas coisas, uma indignação por Deus ser totalmente ignorado. E a Bíblia diz, é por causa do pecado, é o pecado que faz isso, é o pecado que faz você valorizar a criação no lugar do Criador. Essa é o que Paulo está dizendo no capítulo 1, porque tendo conhecido Deus como Deus, não o adoraram como Deus, antes os seus corações entenebrecidos, suprimiram a verdade, e fizeram da criação a coisa mais importante, e fizeram Deus a imagem do homem. O homem passou a ser o centro de tudo. Então o pecado é estimar e valorizar, e honrar, e apreciar o ser humano, e a criação acima de Deus. Então até nisso que você pode achar que é uma coisa boa no ser humano, essa indignação com o que acontece com o ser humano, com a pobreza, a discriminação, os males sociais, até isso a Bíblia diz, é fruto do pecado. Por quê? Por que o homem pode se indignar contra isso, quando ele não tem nenhuma indignação do que é feito contra Deus? Assim a nossa raiva centrada na ferida do homem é parte do pecado. O nosso sentimento voltado para o homem, o seu sofrimento, a violência, é fruto do pecado e não da santidade. Porque ao mesmo tempo, Deus é completamente ignorado. Deus é marginal em nossas vidas. Esse é o nosso pecado, essa é a nossa condição. Você vê, aquelas pessoas que mais falam sobre o evangelho social, elas sempre vão relativizar o pecado, porque elas acham, por quê? Eu já falei isso aqui, é bom nós lembrarmos, qual é a definição de pecado, o que nós vemos Paulo fazendo aqui? Pecado é aquilo que nós cometemos contra Deus, e a sociedade não se importa com isso. Nem essas pessoas que pregam o evangelho assim.
E o que é crime? Crime é um mal cometido contra o ser humano. Então nós ficamos chocados e indignados com o crime, mas não com o pecado. Porque o pecado, se ele não atingir o ser humano, ele não é importante para nós. Porque Deus é marginal. E que o homem está no lugar certo. Paulo diz, essa preocupação com o ser humano, que deixa Deus assim, ela não é fruto de nada bom, ela é fruto exatamente do pecado. Porque Deus é marginal. Então, é óbvio que crime é pecado, mas não é porque é pecado que nós nos indignamos contra o crime, nós nos indignamos porque ele é contra o homem. Então, pessoas assim, que pregam um evangelho, e falam em Jesus, e no social o tempo inteiro, você vê, tem muito pouco de indignação pela glória de Deus. É tudo isso, é tudo homem. Paulo diz, isso é fruto do pecado, e não da santidade, porque a santidade primeiro, em toda essa acusação de Paulo, ele fala, a glória de Deus foi roubada, seu nome não é valorizado, esse é o problema do ser humano. Então essas pessoas, às vezes pregando para elas enfatizar bem o que elas querem, eu já ouvi várias vezes alguém dizer assim, olha, essa falta de engajamento social é muito pior do que você ficar na internet na pornografia. Aquela pessoa acredita nisso. Por quê? Por que ele acha pior? Porque a pornografia, teoricamente, está atingindo Deus, a glória de Deus. Não é importante. Mas o que ele chama de social está atingindo quem? Um outro ser humano. Então isso é grave. Isso é mais importante. Isso é prioritário. As consequências dessa condição, desse Deus ser marginal em nossa vida, é a ira de Deus. Então Paulo diz, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade. Ou seja, impiedade é viver como se Deus não existisse. Piedade é a consciência da presença de Deus. Impiedade é viver de uma maneira em que não importa. Deus não importa para nós. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Porque tendo conhecido Deus, versículo 21, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Você vê, ele está falando sobre Deus, sobre a glória de Deus. É isso que faz a ira de Deus fluir. É óbvio que o mal que um homem faz a outro homem é pecado, mas não é por isso que os seres humanos ficam indignados, porque o centro daquilo que é pregado por essas pessoas, daquilo que as pessoas sentem, não é a glória de Deus, de tal maneira que tudo que é exatamente contra só Deus é relativizado. Então é a incapacidade de glorificar a Deus assim, e dele ser o centro da vida, é que traz a ira de Deus sobre todos os homens. Então em Romanos 2,5 Paulo diz, contudo por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Em Romanos 2,8 ele diz, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, voltados para si mesmos, que rejeitam a verdade, seguem a injustiça. Então Paulo diz, todos estão encerrados debaixo do pecado. E só sobra para nós ira e fúria. São palavras terríveis quando você pensa que essa ira é de um Deus onipotente. É um Deus onipotente. Nós falamos de fúria, de um terremoto, de uma tsunami, nós achamos horrível. Não é? A fúria de um furacão, mas isso não é nada. Esses elementos são só pequenas expressões do poder de Deus. Mas aqui está falando sobre a fúria do próprio Deus. É algo infinitamente maior do que todas essas forças e poderes da natureza. A explosão, sei lá, de uma supernova. Mas essas forças não são nada em comparação com o furor da ira de Deus. De tal maneira que João, quando tenta falar a respeito disso, ele fica meio que sem palavras. Em Apocalipse 14, 10 e 11, ele diz, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira.
Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro Cristo, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, de dia e de noite. Não há nada mais terrível do que a realidade da indignação infinita de Deus, de um Deus eterno, porque essa ira é eterna, interminável, onipotente, totalmente justa, totalmente santa, e essa é a consequência do pecado, a menos que nós consigamos de alguma forma não estar debaixo dessa ira. É exatamente isso que Paulo passa a dizer: a lei não pode te livrar dessa ira. A lei não pode tirar a sua culpa, e depois, além dela não poder tirar a sua culpa, ela não vai poder tirar o mal dentro de você que gera a sua culpa e coloca você nessa condição. Então, a menos que nós consigamos ver isso com clareza em nossas mentes, nós vamos pensar em Deus e reduzir o amor de Deus para sentimentalismo. Melhorar um pouco o mundo, melhorar um pouco a sociedade, nos dar alguns anos melhores, um casamento melhor. Nós vamos pensar que Deus existe só para melhorar a nossa vida, melhorar a cidade do Rio de Janeiro que está fazendo 450 anos, melhorar a sociedade do Rio de Janeiro, dar uma vida melhor para essa cidade. Nós vamos reduzir Deus a isso. Quando nós perdemos esse peso, a recuperação, a recuperação social do Rio, Deus não vai ser para nós um tesouro infinito e precioso e tremendo, em que desprezá-lo, aquilo que Ele criou para a sua glória, gera toda essa realidade. Então aqui há o ponto de mutação. A lei de Deus não pode santificar você, não pode justificar você, não pode tirar você debaixo dessa ira, e nem pode tirar de dentro de você aquilo que gera essa culpa e essa ira. Então Paulo diz assim em Romanos 3,19: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus, ou seja, todo mundo seja condenável diante dele. Então ele começa a pensar, que algumas pessoas, ao não entenderem o buraco que o ser humano está, o horror da alma humana, pode pensar que ao receber a lei de Deus, ele pode usar a lei de Deus para sair debaixo dessa ira, ou seja, ser justificado, e para tratar do problema dentro de si. E é exatamente da onde a igreja humanista da nossa geração, partindo da filosofia e não da realidade, diz, as pessoas dizem assim: se há uma lei é porque nós podemos cumprir, mas tudo que a Bíblia diz é o oposto. A lei não só não pode justificar, ela não pode santificar, e ela vai fazer, à medida que você conhece ela, você se torna pior. Não é que você simplesmente não pode fazer o que a lei. Que algumas pessoas dizem: se Deus falou tem uma lei é porque nós podemos cumprir. É o oposto. É isso que Stevenson, em seu livro, pode ver melhor. A lei de Deus, ela não consegue acertar, ela não pode acertar a sua relação com Deus no que diz respeito à sua culpa. Então Paulo diz assim em Romanos 3,20: portanto ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, a lei vem para que nós nos tornamos conscientes disso. Você não pode ser absolvido pela lei, você não vai ser absolvido pela lei, você vai ser condenado pela lei. A lei diz todas essas coisas sobre todos os homens, e também você não pode ser transformado por ela. Você está naquela guerra de Romanos 7-13, que é a guerra que você não pode vencer, que é a única coisa que Stevenson conseguiu ver. Então a lei de Deus não pode justificar e não pode santificar. Então Romanos 3-7 é para isso, para mostrar isso. Deus enviou o seu Filho, e se alguém no mundo vai estar numa relação diferente com Deus, vai ser por causa da união com Cristo. E se alguém no mundo vai ser o seu interior transformado, dando frutos para a glória de Deus, é por causa da união com Cristo. A lei não pode produzir nenhuma coisa nem a outra. Ele só vai ter glória. De novo, assim, a sua vida só vai glorificar a Deus de novo nessas bases, na justificação e na santificação.
E todas essas coisas, para esses dois problemas básicos, o remédio é Cristo, é a união com Cristo. A lei não pode resolver isso. Então você escapa da ira de Deus como? O remédio de Deus para isso é a justificação. É uma declaração de que você não é mais culpado. Então isso, quando você pensa em como mudar a sua família, seu filho, você, as pessoas, a sociedade, você nunca pode pensar em mudança no ser humano real, sem primeiro tratar do problema de que ele é culpado diante de Deus, ele não pode ter uma relação com Deus. A primeira coisa tem que ser isso, antes de qualquer coisa mudar em nós primeiro já temos que estar fora e não estar mais debaixo da ira de Deus. E nós temos que ser contados como justos, para que Deus possa se relacionar conosco, para que Ele possa então operar a outra parte. Então, antes que haja qualquer transformação em alguém, a primeira coisa que tem que acontecer é isso, e é isso que dá início ao processo de transformação. Então, a justificação, ela precede a santificação. Na verdade, essa é a única forma, é o único caminho. Então Paulo diz assim em Romanos 3, 24, 25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tudo aqui é fundamental para você caminhar na verdade do Evangelho. Primeiro ele diz, justificados. E isso é fundamental, é mel para nós, porque ser justificado é ser declarado justo diante de Deus, ou seja, é Deus atribuir a culpa infinita que está sobre nós em seu Filho, e é atribuir a vida perfeita que Ele viveu em 33 anos a nós, é jogar a ira sobre Ele, atribuir a justiça positiva dEle a nós, e nos declarar justos. Então, justificados, a segunda coisa que Paulo diz é justificados gratuitamente. Ou seja, isso é gratuito, é um dom de Deus, nós não merecemos. E isso não é uma resposta, a justificação de Deus nunca é uma resposta ao que você fez, a algo que você mereça. Justificados gratuitamente por sua graça. Então Paulo introduz essa coisa que é maravilhosa, ele diz, existe esse poder assustador e infinito, que é a ira de Deus, mas existe um outro poder maravilhoso, infinito também, que se chama graça de Deus, e só a graça pode lidar com aquela coisa chamada a ira de Deus. É um impulso no coração de Deus para com aqueles que Ele deu a Cristo, livrando e libertando eles da sua própria ira, da sua própria justa ira, sendo então justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, é a próxima coisa. Redenção é a linguagem da escravidão, nós somos escravos. E Ele nos liberta e nos tira de debaixo do peso da escravidão e da condenação, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, que é o que há na lei? Não, que há em Cristo Jesus. Ele é o fundamento da justificação. Só Ele. É isso que Paulo ensina. Ele é uma rocha sólida, aonde a justificação está apoiada. Não a lei, não a obediência à lei, com o intuito de consertar as coisas. Sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus fez isso. Não foi num canto. Deus fez isso sobre Pôncio Pilatos. Deus fez isso no momento da história. É um fato histórico. Há centenas e centenas de testemunhas, sendo, pois, justificados gratuitamente por ação de Deus, não é? Por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como propiciação. Nós ficamos meses pela manhã, na escola dominical, estudando propiciação, expiação. Ou seja, propiciação é o sacrifício que tira o homem de debaixo da ira que ele merece. Ela propicia a ira de Deus.
Então Cristo absorveu, Ele se tornou maldição. Não é que Jesus é para nós um escudo, a ira de Deus vem e Ele é um escudo que desvia, não. Ele não é um escudo, Ele absorveu a ira, Ele recebeu a ira infinita sobre Ele mesmo, para a sua igreja. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação pelo seu sangue. É isso. Isso significa que Cristo morreu pela sua igreja. Um sangue como o nosso, do Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem, foi derramado nesse mundo por causa de nós, para propiciar a ira de Deus sobre nós, pelo seu sangue, por meio da fé. Ou seja, nós somos beneficiários da graça por causa do dom de Deus, que abre os nossos olhos para vermos as maravilhas de que Ele é e daquilo que Ele fez em seu Filho, não é? É um presente, é um dom. Paulo diz assim em Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Só por causa dele, só por causa. Você não acrescenta 1 centímetro, não é que ele fez 99, alguma coisa, você entrou com aquela partezinha só, você não entrou com nada, por meio de um só, somente pela fé que nós recebemos, pelo dom que Deus nos deu, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Assim a justificação é o ato de nós sermos contados como justos, mesmo nós sendo ainda pecadores, e nunca mais estarmos, é por isso que lá no início do capítulo 8 ele vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então essa é a melhor coisa do mundo, é você agora, só a partir da justificação, você conhece um Deus sem ira. As únicas pessoas que estão numa relação com Deus, que não é com Deus irado, é quem está em Cristo. Todas as pessoas que não estão em Cristo estão numa relação assim. Então isso é maravilhoso. Você conhece então um Deus cheio de graça, por causa de Cristo, só por causa dele. E você não está mais debaixo daquela ira. Esse é o remédio de Deus para a nossa condenação, justificação. E agora, depois que nós temos esse remédio, Deus vai tratar da nossa contaminação. Porque nós estávamos debaixo dessa culpa por causa de algo que aconteceu dentro de nós. Enquanto isso não é feito, isso não é mudado, nós estamos naquela guerra que não pode ser vencida, do versículo 7 ao 13. Mas agora não, a santificação é a solução de Deus para a contaminação. Então a justificação não é uma transformação, você não é transformado, não acontece nada em você, é só a declaração de Deus, como um juiz no tribunal, de que você é inocente, de que você é justo. Então só a partir daí, o Deus Santo pode começar a trabalhar em você, para transformar você na imagem de Cristo. E isso acontece, a justificação, num piscar de olhos, e nunca mais é feita de novo, é uma vez e para sempre. É por isso que Paulo diz, nenhuma condenação há. Então começa esse processo, porque Deus habita em nós, Ele começa a mudar o nosso interior, um princípio de vida foi colocado dentro de nós, um princípio invencível. Ainda há uma guerra, mas agora a guerra não pode mais ser perdida, e Cristo é a chave, não só para a justificação, Ele é a chave para a santificação, e é isso que Paulo vai falar em Romanos 6, em Romanos 6,19, por exemplo, ele diz, assim como vocês ofereceram os vossos membros, os membros dos seus corpos à escravidão, à impureza e à maldade, que levam ao pecado, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Mas como? Como pecadores justificados vão sendo transformados mais e mais à imagem de Cristo, através de morrer para a lei e estar casado com Cristo. A Bíblia diz assim, em Romanos 7,4, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Todos os que são justificados, eles querem agora frutificar para Deus. Eles querem glorificar, eles não existem mais para a desonra de Deus. E eles sabem que o pecado desonra a Deus, eles querem frutificar, mas essa frutificação, o Espírito Santo vai usar a lei para nos mostrar, porque a lei é a expressão do caráter de Deus, mas não é a lei que faz isso. Por quê? Porque a lei só pode revelar
ela não tem o poder, é a união com Cristo. Quando nós estamos unidos a Cristo, o poder dessa união opera em nós frutos para Deus. Que frutos? Gálatas 5, 22, 23 diz: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, todas as coisas contra as quais o apóstolo Paulo diz: não há lei. O poder da união com Cristo vai gerando frutos para Deus, porque foi para isso que nós fomos justificados, para dar frutos para Deus. São esses frutos do caráter de Cristo. Então, o Espírito Santo nos leva e nos mostra a lei de Deus, mas não está na lei o poder mesmo depois que nos transforma. É a união com Cristo que gera esses frutos. Não por nós estarmos casados com a lei, ou seja, nós não estamos mais numa relação legal com Deus. Nós morremos para a lei, casamos com Cristo. A lei nunca mais é um meio de nós acertarmos as coisas com Deus e sermos aceitos. Agora ela é um instrumento que o Espírito Santo usa, mas que é o poder que está em nós, pela união com Cristo, que nos transforma em algo contra a qual não há lei. Por quê? Porque é a expressão daquilo que Deus é. São esses frutos. Então Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, nós somos colocados nele, casados com ele, morremos para a lei, nos apegamos a ele, confiamos nele como um tesouro infinito. E Deus, como tudo que nós queremos glorificar, essa união matrimonial que faz de nós um com Cristo, gera essa transformação através da habitação do Espírito Santo em nós. Então, nós chegamos aqui na batalha que nós não podemos perder. Você vê, quando você perde tudo isso, nós perdemos tudo isso que Paulo falou. É porque alguém estava dizendo: então há um problema na lei, porque se a lei faz isso tudo, eu, ao ouvir a lei, além de não poder cumprir a lei, ela manifesta o meu pecado e ela atiça mais pecado em mim. Ou seja, ela opera a morte, ela faz o pecado ficar mais poderoso. Alguém então começou a dizer que Paulo estava falando algo contra ele. Ele está dizendo: não, a partir de agora no 7, o problema é o homem, é a depravação total. É por isso que nós estávamos meditando na semana passada, sobre como, quando as pessoas dizem que essas doutrinas não são essenciais, não entenderam o Evangelho. Essa doutrina, sem ela, sem a depravação total do ser humano, você não tem nada do Evangelho, você perde tudo. Então Robert Stevenson, ele entendeu isso. Ele fala sobre o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e nós vimos a respeito disso. Ele se baseou no versículo 14, que diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E nós sabemos que quando ele tomou a poção, e o lado que ele achava que era mal nele, deixa eu explicar, alguns podem não ter estado aqui. Dr. Jekyll, ele achava que o ser humano nunca podia viver plenamente, porque parte dele queria viver uma vida correta, não ser egoísta, mas uma parte é totalmente egoísta. E aí a parte que é totalmente egoísta faz coisas que a nossa mente acaba dizendo: está errado, e isso nos atormenta. Então aquela parte que ele achava melhor não podia viver em paz, mas a parte também que era egoísta não podia viver em paz, porque a consciência estava atormentando, e ele achava que se separasse os dois, entre dois eus, então as duas podiam viver em paz. Ele faz uma poção, que ele chama de química metafísica, e separa. Então ele é um doutor respeitado, mas quando ele toma uma poção, ele vira um Mr. Hyde, que é totalmente egoísta. Ele diz: na primeira vez que eu tomei a poção, pela primeira vez, eu senti que o mal em mim era muito pior, 10 vezes maior do que eu imaginava. Ou seja, é a mesma experiência que o apóstolo Paulo vai falar, quando ele está falando no pretérito do seu passado, do verso 7 ao 14, não é?
um dia ele enxergou que a maldade era muito maior. E ele usa o nome Hyde porque ele está fazendo um jogo de palavras em inglês que fala sobre uma coisa hedionda e escondida. Ou seja, esse mal se esconde em nós. É por isso que cada ser humano tenta se convencer de que há uma bondade. Então a primeira coisa que Stevenson estava certo, que nós vimos, é que há esse mal. É isso que Paulo está falando do capítulo 1 ao 7. O problema não é a lei, é o homem, ele é totalmente depravado. Foi isso que nós vimos. A segunda coisa é que o Mr. Hyde, é que o mal ele se esconde. Nós achamos que há coisas mais, mas achamos que lá no fundo nós somos pessoas boas. Mas então ele vai descobrindo, à medida que o livro vai se desenrolando, que o mal é muito mais maior do que ele imaginava. Mas então depois ele descobre que o mal não é só maior, é muito mais poderoso. E é aí que nós paramos, e nós vimos como a doutrina mais desprezada é a doutrina da depravação total do homem, pelo mundo e pela igreja. Por quê? Porque só quando você contempla a Deus, você pode ver. Sabe, como Paulo caiu do cavalo, essa é a poção lá do Dr. Jekyll que faz nós enxergarmos a realidade. Precisa de algo assim traumático. Então todas as religiões do mundo são baseadas na autojustificação, de que o ser humano pode fazer alguma coisa a respeito dos seus problemas, da sua maldade interna e da maneira com que ela afeta a vida, e de que o homem pode de alguma maneira fazer coisas para se acertar com Deus e merecer de alguma forma a vida, o perdão e se salvar. Todas as religiões, o cristianismo, essa é a doutrina distintiva, mas a igreja de hoje não tem essa doutrina distintiva, ela é igual a todas as religiões, simplesmente o homem tentando consertar o mundo, consertar a si mesmo, fazendo o máximo, porque ela não tem aquela visão da razão pela qual a ira de Deus se manifesta, da glória de Deus que Paulo vem dizendo. Então Paulo escreve para mostrar, no capítulo 7, a profundidade disso. Eu lembro que nós paramos, exatamente quando estávamos falando, em Isaías 1, 5 e 6, que o mal não é só, ele é muito mais poderoso, não é só que ele é maior do que era imaginado, mas é muito mais poderoso. As Escrituras falam da extensão da depravação humana, assim, em Isaías 1, de 5 a 6. Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Essa é a declaração. Então, depravação total fala do pecado tão profundamente nos infectando, que nenhuma parte do nosso ser está livre, nem nossa mente, nem nossas afeições, nem nosso coração, estamos totalmente mortos espiritualmente. E eu lembro que eu falei rapidamente no fim, de que muitas vezes a gente olha para os seres humanos, e nós achamos que é óbvio que aquilo ali é pior do que esse e esse, mas que a diferença não é uma diferença essencial. É como se alguém tivesse morrido hoje, e aquele ali morreu ontem, e aquele ali morreu há 2 dias, e aquele lá há 1 semana. Se nós entrarmos e abrirmos a geladeira com cada um deles, nós temos uma reação diferente. Esse aqui acabou de morrer, parece que está dormindo. Esse aqui está fedendo. Aquele está insuportável, como as irmãs de Lázaro. Ele já morreu há 4 dias, cheira mal. Depois disso, mas qual a diferença entre eles? Não há diferença essencial, todos estão mortos. Aquilo é só a condição do operar da morte, mas não há nenhuma diferença, todos vão andar por aquela mesma linha do tempo. Nossa incapacidade é total, também porque não há absolutamente nada em nós, é isso que Paulo está dizendo, que possa ganhar a nossa salvação, ser o ponto onde nós firmamos o pé. Não sobrou uma parte do nosso ser, nem nossa mente, nem nosso coração, nem nossas afeições, nem nossos sentimentos. Você vê, nós vimos hoje Paulo falando que mesmo a nossa indignação contra o mal, contra o homem, é fruto do pecado. Por quê? Porque ela não é a indignação, primeiro, de que a glória de Deus é roubada. Nós
colocamos o ser humano em primeiro lugar, e nós achamos realmente que qualquer coisa contra o ser humano, o que definimos como crime, é muito mais sério do que pecado, de tal maneira que nós vamos banalizar o que é pecado, e vamos falar, revestir de capa de evangelho, algo muito mais interessado no homem, no crime e na sociedade, do que na glória de Deus. Então, se nós quisermos ser despertados da morte, não há nada. Então, os reformadores afirmaram, e a igreja da sua época cresceu como resultado disso, essa realidade. Nós vimos a parte histórica disso, mas nem todos gostaram. Por exemplo, os arminianos remonstrantes, é onde começou o arminianismo, né, no Sínodo de Dort, 1618, 1619. As pessoas falam muito sobre calvinismo, 5 pontos do calvinismo. Os reformadores nunca fizeram ponto de absolutamente nada. Simplesmente falam sobre todas essas doutrinas que estão em Romanos, a respeito da depravação total humana, da sua incapacidade, da Deus justificando por graça, de que Deus não deve nada a ninguém, para que todos sejam condenáveis diante de Deus, que ninguém vive para a glória de Deus, que ninguém pode se salvar. São as doutrinas bíblicas, de como a graça nos resgata. Então os reformadores não fizeram 5 pontos disso, 5 pontos daquilo, mas os remonstrantes, eles questionaram essas verdades, por causa do humanismo, como é hoje. A psicologia virou evangelho, a autoajuda virou evangelho, algo totalmente voltado só para o homem, social virou evangelho. Então eles questionaram. Então houve um sínodo em Dort, numa cidade da Holanda, que começou em 13 de novembro de 1618, em que esses remonstrantes fizeram apresentaram ao governo da Holanda esses pontos. Então foi o arminianismo que apresentou 5 pontos, dizendo: o homem não é totalmente depravado, portanto não é necessário uma eleição incondicional, não é necessário um chamado eficaz, porque o homem é livre, se ele quiser ele vai. Então, não é necessário uma expiação limitada, ou seja, uma expiação que de fato pague a culpa e tire a ira de Deus sobre o homem, porque se a expiação é feita de fato, não há condenação, porque foi tirada. Se a expiação foi feita pelo mundo inteiro, ninguém mais tem condenação. Isso só podia gerar universalismo. E como o mundo inteiro continua inimigo de Deus, é óbvio que o mundo não foi justificado. Por quê? O processo de santificação não começou. E nem a perseverança dos santos. Olha, se o homem é incapaz de se salvar, é óbvio que se Deus o salva assim, Deus tem que mantê-lo. Aquela guerra é imperdível a partir do versículo 14, por causa da operação de Deus. Por causa da semente de Deus, por causa da união com o Cristo, não é um homem. E uma vez unido a Cristo, essa união, esse poder infinito de Cristo, leva o homem até o fim. E eles apresentaram esses 5 pontos contra essas doutrinas, as doutrinas da graça. E esse Sínodo de Dort, vários teólogos, grandes puritanos e homens de 8 países diferentes, olharam aquilo tudo que foi apresentado e foi rejeitado. E foi produzido um documento, que é o Sínodo de Dort, que é os Cânones de Dort. E apelidaram esse documento de 5 pontos do calvinismo. Mas o Calvino já está morto há um tempão. Não há 5 pontos de nada apresentado pelos reformadores. Quem apresentou os 5 pontos, nessa ordem, foram as pessoas que questionavam as doutrinas bíblicas. E a resposta foi um vasto material bíblico com tudo que Paulo diz, por exemplo, em Romanos e Efésios, em todas as suas cartas, e o que João diz, o que os evangelhos dizem, o que a Bíblia inteira diz. E reconhecendo o estado caído e impotente do homem, além da graça de Deus. É o que Paulo está tentando mostrar aqui em Romanos 7. Não é a lei, o problema é que o homem, a lei desperta no homem o pior, mostra a sua maldade, mas não só mostra a maldade, o homem fica mais mal.
para que o pecado se tornasse muito mais maligno. Ele usa aquilo que é bom, justo e santo e só atiça no homem algo mal. O coração do homem é tão impotente, tão incapaz, não é só que ele não pode obedecer, é que ao olhar, ele quer fazer o oposto. Além de não poder obedecer, cada vez que ele vê, ele quer fazer mais o oposto. É isso que Paulo diz, a cobiça, ela gera em nós todo tipo de cobiça. Então, os arminianos, para resolver a ideia, o dilema, não é? Disso eles criaram, falaram a respeito de algo chamado graça preveniente. Agostinho falava sobre isso, ou seja, a graça que opera antes em nós, mas não assim. O que eles dizem, o que eles tentaram ao enfrentar o dilema, é que Deus, tá bom, todos os seres humanos estão mortos, mas Deus dá uma graça a todos os homens, para que todos os homens vejam a beleza de Deus, a glória de Cristo, todas as coisas. E aí cada homem, todos os homens que viram isso, que veem isso da graça preveniente para todos os que vão decidir por eles mesmos, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma operação especial, se eles querem ou não aceitar. É claro que não existe nenhum versículo bíblico que diga sobre isso. Uma graça que abra o coração, ressuscite todos os seres humanos, faz todos os seres humanos. Jesus diz, sem nascer de novo, o homem não pode nem ver o reino de Deus. O homem odeia a luz, o homem ama as trevas. Quando Paulo fala sobre a nossa conversão, ele diz, o Deus desse século cegou os homens, mas o Espírito de Deus brilhou em nós. Em quem? Só naqueles que ele chamou. O Evangelho é um escândalo para os que se perdem, mas para os que são chamados, ele está falando sobre um chamado eficaz. Ele é o quê? Ele é o poder de Deus, porque eles foram chamados, seus olhos foram abertos. É óbvio que não há nada. Então, na tentativa de não negar que os homens estão espiritualmente mortos, mas que ao mesmo tempo o homem é que decide a sua salvação, criaram algo onde é contrário a tudo que a Bíblia afirma a respeito de todos os homens. E nós podíamos até dar o crédito de que queriam, de alguma forma, dar glória a Deus na salvação, mas eles também querem acreditar que os pecadores é que iniciam a sua salvação, e de que eu sou salvo porque eu iniciei, e aquele ali não é salvo porque ele não iniciou. Ou seja, eles querem dizer que o homem é que inicia a salvação, mas querem dar glória a Deus. Só que são duas coisas incompatíveis. Se o homem é o fator determinante, toda a glória não é de Deus, é óbvio que não, é do homem que decide se é salvo ou não. É o homem que decide se se mantém salvo ou não. É por isso que eles não acreditavam na perseverança dos santos, que como não é Deus que se mantém, é o próprio homem, enquanto ele quiser, ele pode querer ir para o céu hoje, mas pode não querer ir para o céu amanhã. Ou seja, de alguma maneira estranha, esse homem é justificado e justificado. Deus num dia diz, nenhuma condenação há para você, mas uma hora depois Deus diz, você está condenado. Entende? Não entendeu o que é a justificação, que é uma declaração para sempre. Justificados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem levantará acusação contra eles? É o que Paulo diz em Romanos 8. No entanto, o pensamento ilógico decorrente dessa contradição se tornou a base do cristianismo no mundo, no século passado, no final do século XIX, no século XX e agora. Tudo que nós chamamos de evangelho tem mais ou menos a base assim, desse princípio ilógico, e que nega as verdades que são sim essenciais. Esse é o princípio por trás de todo o avivamento que nós temos conhecimento, que as pessoas falam. E é isso que criou, só a partir disso, que a igreja abandonou essas doutrinas essenciais, que criou apelo. Apelo é uma coisa nova. Essa coisa de que venha você, e fica meia hora insistindo com as pessoas, foi depois que não se cria mais na depravação total do homem, e nem que Deus que salva o homem, é que nós achamos que, como é o ser humano que vai fazer isso, nós temos que apelar para ele, nós podemos usar qualquer isca, o casamento dele, o dinheiro dele, uma melhor sociedade no Rio de Janeiro, uma vida social melhor, qualquer coisa que faça ele tomar uma decisão. Isso explica a crença teimosa e generalizada de que os pecadores podem responder a Deus baseados na sua liberdade.
quando na verdade eles são escravos da corrupção. Mas essa ideia teve que levar a isso. E como os pecadores são soberanos e não Deus, Deus não pode fazer nada para salvá-los. E como eles são soberanos, nós podemos oferecer qualquer coisa para eles tomarem uma decisão. Uma vida de dinheiro, um emprego melhor, mais dinheiro, uma cura. Então essas são ideias que você vai encontrar abundando em nosso meio hoje, mas em nenhum lugar das Escrituras. A Bíblia claramente ensina que o pecador não é só incapaz de dar o primeiro passo, ele é incapaz de desejar qualquer coisa em relação a Deus. Paulo diz em Romanos 8, a mente humana é inimizade contra Deus. Ela não pode desejar, como nós vimos na semana passada, Lutero falando na sua grande obra, na Reforma, a escravidão do arbítrio humano, e vimos o Velho e o Novo Testamento falando, não são as suas decisões que formatam o teu coração, é o oposto, é o teu coração que formatam as suas escolhas. As suas escolhas não podem mudar o seu coração, é o seu coração que gera as suas escolhas. Então é por isso que Jesus diz, do coração do homem saem os adultérios, os crimes, todos os pecados, saem do coração. Portanto, a vontade do homem não pode mudar o seu coração, porque é o coração do homem que comanda a vontade do homem. Então, na melhor das hipóteses, essas pessoas elas vão fazer um movimento para um Deus falso, porque ela é chamada a fazer um movimento em direção a um Deus baseado em seus desejos caídos e motivados pelo seu autoengrandecimento, baseado naquilo que eu já desejo, sem Deus. Todo mundo deseja família, dinheiro, viver em paz. Como nós vimos na declaração de Paulo, na condenação, na acusação de Paulo à humanidade, o problema do homem é que o homem fez Deus marginal e Deus não faz parte da sua vida. Nenhum homem é capaz de sentir isso e desejar Deus assim, mas é óbvio que ele é capaz de desejar dinheiro, saúde, família e uma vida boa, entre aspas, que Deus nos deixe em paz para viver. Essa é a essência do que é ser diabólico. Então, quando você esconde isso, é por isso que Stevenson disse que o Mr. Hyde usou esse nome, ele não é só hediondo, ele se esconde. Ele se esconde. Então a regeneração não é sinérgica, ou seja, não há uma cooperação do homem com Deus, ela é monergística. Deus faz isso. O Espírito Santo vai lá como um vento soberano e faz o homem nascer do Espírito. Porque tudo que nasce da carne é carne, como Jesus disse a Nicodemos. Então na regeneração nós nem resistimos, nem cooperamos. Nós resistimos a Deus até o Espírito Santo soberanamente nos regenerar. E nós somos transformados pelo poder infinito do Espírito, não contra a nossa vontade, porque o que é mudado é o nosso coração, da onde brotam nossas vontades. No instante que Ele faz a mudança no nosso coração, nós queremos Deus. Essa é a essência da nova aliança. A promessa era essa: eu lhes darei um coração para me obedecer. Essa aliança não será com a outra, em que a lei foi escrita em tábuas de pedra, mas eu lhes darei um coração para jamais me abandonarem. Eu vou lhes dar um novo coração. Então não é contra a vontade. Como falamos, nossas escolhas não determinam nossos corações determinam nossas escolhas. Quando o Espírito Santo soberanamente nos regenera, nos dá um novo coração, nós escolhemos. É por isso que a batalha, que depois nós vamos ver em alguns detalhes, ela passou de ser a batalha que nós não podíamos ganhar, do versículo 7 ao 13, quando Paulo está falando a respeito dele no passado, e quando ele começa a falar a respeito dele no presente, a batalha que nós não podemos perder. Nós não podemos perder por causa disso, porque Deus fez isso. Por exemplo, em Atos 16, 14, assim, uma das que ouviam era uma mulher, nós temos estudado isso, temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. É isso. A partir desse momento, Lídia queria. O escândalo e a ofensa da cruz e o amor às trevas foi dissipado. Então, nós nos perguntamos como
as reuniões em que os homens tentam treinar avivalistas. Como é que um texto assim, tipo de 2 Timóteo 2, 24 a 26, pode ser lido, não é? Paulo diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, de que Deus faça isso, sabe? Essa é a doutrina de toda a palavra de Deus. Como eu disse, as doutrinas da salvação, da graça, não são doutrinas que os reformadores listaram um ponto ou outro. É aquilo que a Bíblia diz sobre o homem e aquilo que a Bíblia diz sobre Deus, para que o homem seja salvo. Como Deus justifica o homem, como Deus santifica o homem, como Ele tira o homem daquela batalha em que ele não pode vencer, para a batalha que ele não pode perder, morrendo para a lei e unindo ele a Cristo, para dar frutos para Deus. Então Tito 3, 3 a 7 diz: houve um tempo, todo mundo que está fora de Cristo, houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e desejos e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus, da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça que nós praticamos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não por nada que nós éramos odiáveis, detestáveis, nós éramos tudo aquilo, mas Ele nos salvou, não por nada que nós fizemos, mas pela sua misericórdia. De que maneira? Pelo lavar regenerador do Espírito Santo. O Espírito Santo nos regenerou, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esse é o Evangelho, Tito 3, de 3 a 7. Essa é a doutrina, não é criada por alguns reformadores, não são pontos, é a realidade sobre o homem. Não são doutrinas, essa é o coração do Evangelho. O livro de Romanos é o livro mais importante. Todo cristão, ou ele entende o livro de Romanos, ou ele não entendeu o Evangelho. O que podemos fazer em resposta a isso é viver para a glória de Deus. Nós estamos unidos a Cristo, produzindo frutos para Deus, os frutos do Espírito, contra os quais não há lei. Por quê? Porque nunca Ele está contra a lei, porque a lei é a expressão do caráter de Cristo. O fruto do seu caráter é exatamente aquilo que está em consonância com aquilo que Ele diz. Mas nós não somos santificados nem depois de regenerados. Ao olharmos para nem depois de regenerados, a lei tem o poder de nos santificar. É a união com Cristo que nos dá esse poder de gerar frutos. Então, a negação da depravação total tem sido o alicerce da igreja nos últimos século e meio. É por isso que nós estamos onde estamos. Perdemos o Evangelho. Como nós vimos semana passada, isso é distintivo entre o Evangelho e todas as religiões que o homem inventou. Porque todas as religiões que o homem inventou partiam do seu próprio ser humano, desprezava a Deus. A Paulo não diz que a religiosidade, muitas pessoas veem a religiosidade humana como algo bom, uma expressão da bondade, não está vendo? Mas pelo menos aquela pessoa, ela tem uma religiosidade. Mas a Bíblia diz ao contrário, isso é porque não se rejeitaram a Deus, criaram para si imagens e começaram a cultuar, inventaram um Deus. A religiosidade humana é uma expressão da sua depravação, da sua insistência em não adorar ao verdadeiro Deus, e não da sua bondade. E com isso, no meio disso, surgiu tantos movimentos, o liberalismo teológico, agora há pouco tempo, movimento emergente, em que o cristianismo não passa daquilo que todas as outras religiões são. Você pode tirar Cristo, a cruz, a justificação, e ainda continua, faça o bem ao próximo, vamos melhorar um pouco aqui, vamos melhorar a sociedade. Aquilo é tudo que se tem, tudo que sempre teve. Não há nada sobre a substância do Evangelho. Você pode
abandonar. E outro dia eu vi um pastor dizendo: eu não sou mais evangélico. Ele estava denunciando a teologia da prosperidade, que é um câncer. Mas esse pastor, o que ele prega também não é centrado em Deus, na glória de Deus, nunca. É totalmente centrado no ser humano. Então a denúncia que ele estava fazendo é vazia. Ele diz: eu não sou mais evangélico porque por causa da teologia da prosperidade. Mas só o que ele faz é tão distante do evangelho quanto isso, porque não é centrado em Deus, nem na glória de Deus. Você nunca vai ver ele pregando algo que seja focado em Deus, em sua glória, na ira de Deus contra o pecado, e como Deus deve ser glorificado por nós. Ele só consegue ver aquilo que Deus quer, naquilo que nós podemos fazer de bem para o outro ser humano. E tudo gira em torno disso, tudo gira em torno do ser humano, não tem nenhuma relação com tudo que Romanos diz. Então os gurus de todos esses movimentos, na verdade são nuances diferentes da mesma coisa. Todos têm um arminianismo incipiente, inerente, mesmo quando diz que é reformado. É óbvio, sabe? Foi exatamente esse pensamento que levou as pessoas a pensarem que, para me salvar jovens, eu tenho que fazer uma coisa que jovem gosta. Se eu acreditasse nas doutrinas bíblicas, isso não faz a menor diferença. Deus pode abrir o coração de Lídia e pode abrir o de Timóteo, que é um garoto, e de uma senhora que é vendedora de púrpura, quer dizer, tem uma empresa. Porque é o Espírito que faz isso. Deus pode chamar um cara como Paulo, que é um terrorista, que era um terrorista religioso, e pode salvar alguém no extrato oposto. Ele pode fazer isso. Devemos reconhecer que o pecador caído odeia o verdadeiro Deus. É a declaração que o apóstolo Paulo está fazendo em todas as linhas do livro de Romanos. E fatalmente todo pecador se ama, mas no entanto a igreja abraçou a ideia de que o que nós precisamos é de uma maior autoestima, como se o homem não se amasse o suficiente. A Bíblia chama o ser humano de amante de si mesmo. Todo ser humano se ama, mais do que tudo. Isso nunca é um problema para o ser humano. Outro dia alguém falou assim: mas uma pessoa estava querendo se suicidar, essa pessoa estava falta. Não, o ser humano quer se suicidar porque ele acha que a vida não está mais valendo a pena, que a vida não está dando a ele o que ele merece. É por isso, não é porque ele é totalmente centrado nele. Se tudo tivesse como ele queria viver. O Evangelho assalta a autoadoração do homem, do pecador, a autoconfiança, a autoestima, a presunção, e esmaga sobre o peso da lei de Deus, dizendo: é uma batalha que vocês não podem perder, porque vocês são maus. A única maneira que ele pode ser posto em liberdade é quando o Espírito Santo faz você odiar essa vida centrada em si mesmo, essa vida centrada nos homens, é odiar suas ambições, é arrepender-se dos seus pecados, é amar o único verdadeiro Deus, é compreender tudo que eu fiz roubava a glória de Deus. O problema não é que meu casamento é ruim, não é que o pouco dinheiro, não é que o social está ruim, o problema é que Deus é marginal na minha vida, como Ele é marginal na vida de todos os homens. Esse é o problema. Só quem chegou a esse ponto se converteu de verdade, porque é isso que a regeneração faz. É óbvio que você não precisa de apelo para isso. A Bíblia convida o homem a ver a verdade, se arrepender e se humilhar diante de Deus. Nunca ela apela para os seus apetites, para os seus desejos. Porque o que Deus deseja para você é óbvio que não é o que você deseja. Você, não o homem, naturalmente, todos nós, naturalmente, éramos, como Paulo declarou lá em Tito, odiáveis, amando a nós mesmos, escravos dos nossos prazeres, até que Deus, misericordiosamente, não por algo que havia em nós, nem por resposta a nós, nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Essa é a mensagem, segundo a qual Deus desperta o pecador e o conduz ao arrependimento e à fé, e nunca apela por aquilo que já escravizava o ser humano: o amor ao dinheiro, o amor a si mesmo, o amor às suas coisas, a ideia de que Deus existe para servi-lo, a ideia de que existe um Deus, e só é aceitável um Deus que é centrado nos homens, um Deus que vai servir a sociedade,
e não uma sociedade que foi feita para a glória de Deus. Mas eu posso dizer, a sociedade não vivendo para a glória de Deus não é um problema. O problema é o crime. Eu devia ver que o problema é um crime, porque a sociedade não está vivendo para a glória de Deus. Mas isso não é importante para mim, porque eu vou minimizar o fato da glória de Deus estar sendo roubada e vou estar totalmente focado no sofrimento que o crime ou que essas desigualdades fazem no homem. Se isso fosse tirado, tudo estaria muito, muito bem. Estaria tão ruim quanto antes. Seria um inferno o mundo sem nenhuma dessas coisas. Nunca pensem que um ser humano numa situação melhor dá mais espaço para Deus, ou se interessa mais por Deus. A inimizade era a mesma que ele tinha antes, continua depois. Olhe para as pessoas que não estão morrendo de câncer agora, ou que não estão, que têm dinheiro, ou que estão podendo se divertir. Elas estão mais susceptíveis a Deus. É óbvio que elas não estavam quando não tinham. O homem não está susceptível a Deus nem quando ele está com saúde, nem quando ele está doente. Quando ele está doente, ele está susceptível a ser curado, não a Deus. Essa é a dependência. O homem é totalmente egocêntrico. É por isso que Stevenson, quando foi falar sobre o Mr. Hyde, ele disse, ele era totalmente egocêntrico, totalmente mau. E totalmente mau era isso. Então a pregação suave que nós temos hoje, ela gera pessoas duras para Deus, pessoas que podem passar a vida inteira na igreja, mas continuaram duras para Deus. Deus continua sendo marginal. Elas pensam em Deus tão somente em termos de homens. A glória de Deus nunca é o centro daquilo que está girando a vida delas. Se você pregar um evangelho suave, você vai ter pessoas duras e tão egoístas quanto 20 anos atrás, quando elas ouviram o evangelho, porque elas não conhecem o evangelho. Se você pregar a dura verdade, o Espírito Santo quebra os corações e converte homens de quem ele chamar. E eles veem a glória de Deus. É isso que Pedro fez, por exemplo, em Atos 2,37, ele pregou, vocês mataram o Rei da Glória. E a Bíblia diz que algumas pessoas procuraram Pedro, bastante pessoas, mas a multidão era enorme, e falaram, nossos corações estão traspassados, o que nós vamos fazer? Eles estavam dizendo o seguinte, nós estamos sentindo a culpa, como nossas vidas realmente é uma afronta a Deus. Eles sentiram, nossos corações foram traspassados pela verdade, como uma lança, como uma espada. Essas pessoas têm um novo coração para Deus. Eles creem no Evangelho, é isso. Se você quiser ver as pessoas responderem, nunca mude a mensagem, de grupo para grupo, de faixa etária para faixa etária, de pobres para ricos, de ricos e pobres, de brasileiros e não brasileiros. No interior de todos os corações, todos os homens são iguais. Mas Paulo, ele abordava às vezes as coisas a partir de princípios diferentes, dependendo de quem é. Por exemplo, quando ele falava com gentios, ele não falava sobre o Velho Testamento, ele falava sobre o Deus Criador. Mas ele falava sobre a mesma coisa, o Criador. É por isso que a denúncia em Romanos é contra o povo que tinha a Bíblia, contra quem não tinha, para que ninguém fosse, todos estivessem debaixo do juízo de Deus. E quando ele falava com um judeu, ele podia começar pelos livros de Moisés, mas Paulo foi de país a país, grupo a grupo, pregando o Evangelho, essa mesma verdade. E a ideia hoje de contextualização, entre aspas, que ficou tão comum, às vezes algumas pessoas tentam catar algo de Paulo, por exemplo, 1 Coríntios 9, 22, que diz, tornei-me tudo para com todos os homens, para que possa por todos os meios chegar a salvar alguns. E está dizendo isso, que eu vou me transformando de cultura em cultura, ou tentando ver aquilo que toca mais no coração do homem. Não é isso que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, no versículo 19, eu me fiz escravo de todos, para que eu possa ganhar mais. Ele não está falando sobre o Evangelho. Ele está falando sobre, não está falando sobre se tornar, escolher as coisas mais socialmente aceitáveis, porque a sociedade é composta por aqueles homens que não amam a Deus. Tudo que ela acha aceitável não tem nada a ver com a glória de Deus, a santidade de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, eu não me poupei, eu fiz escravo de todos, eu não me poupei de nenhum.
sacrifício para pregar essa verdade, esse evangelho ofensivo. Ele disse assim: eu me propus a pregar tão somente Cristo e este crucificado. Ele está dizendo o seguinte: se isso me custou prisões, se isso me custou cuspe, se isso me custou ser apedrejado, se isso me custou o meu nome ir para o lixo, se eu apanhei, se eu fui odiado, se eu fiquei na cadeia, se eu sou condenado à morte, eu não me importo. É isso. Eu nunca coloquei eu mesmo como um obstáculo. Se eu fosse apanhar de cidade em cidade, isso não era um problema para mim. Eu ia lá e ia pregar o evangelho, que faz eu apanhar de cidade em cidade. Porque eu não me importei, eu me fiz escravo de todos. Nesse sentido, Deus nos ajuda a ser fiel, assim, na pregação do evangelho, sem medir as consequências. É sobre isso que ele está dizendo. Então, os cristãos em geral, pastores, como eu, ainda mais nós, todos nós como cristãos, os pastores de uma maneira ainda mais pesada, nós somos as únicas pessoas no mundo, vamos deixar só os pastores por hora, mas é óbvio que isso diz respeito a todos os cristãos, que não somos responsáveis por nenhum dos sucessos. É isso. Nenhum sucesso pode ser acreditado a um pastor. Nenhuma salvação, nenhuma alma, nenhuma bênção, nada no reino de Deus. Só pode ser atribuído a nós todos os fracassos. Todos os fracassos são nossos. Todos os sucessos, todas as salvações, todas as vidas que são transformadas foram feitas por Deus. Em todas as outras áreas da vida, o sucesso é acreditado ao engenheiro que construiu, que projetou algo, ao médico que operou, mas a nós, nenhum sucesso é atribuído a nós, mas todos os fracassos são nossos, todas as falhas, mas todos os sucessos, sem exceção, pertencem a Deus. Então, nós vamos encerrar. Esse é o segundo ponto, não é? Esse mal se esconde, e é por isso que nos últimos 1,5 séculos, ele se escondeu até dos púlpitos. Então, por definição, ninguém nessa sala naturalmente pode aceitar a ideia de que você mesmo, que o ser humano é tão mau assim, porque ele é escondido. É por isso que ele usou essa palavra. Então, do verso 13, do 7 ao 13, está dizendo: você não pode lidar com isso, porque o mal se esconde, o mal é maior, você precisa de algo traumático, você precisa, como o apóstolo Paulo, de um encontro soberano com Cristo, como ele fez, ele caiu do cavalo, aquilo foi a poção, sabe a poção que o Dr. Jekyll tomava para se transformar para ver o Mr. Hyde, para se transformar? É isso, é essa poção, é essa obra do Espírito de Deus. Então Paulo, ele disse: eu achava que eu era virtuoso, que eu era bom, e eu persegui os cristãos, eu fazia isso tudo. Um dia eu via, a lei de Deus deixou claro para mim, de que eu fazia isso por glória, pelo meu nome, eu fazia isso para comprar a minha salvação, era o pecado que me impulsionava, não era nada bom em mim. Ele odiava os cristãos, ele começou a prendê-los, a condená-los à morte. Em seguida, ele teve aquele encontro, caiu, viu a luz, falando sobre iluminação. Ele diz: era o desejo de glória, de meu próprio nome, do meu currículo. Isso acabou me levando ao que? Ao orgulho, à violência. De repente, a Bíblia, ele diz: Deus mostrou o lobo voraz que estava por trás das minhas boas ações, daquilo que eu achava bom. Quando ele viu a cobiça, ele diz: olha, eu fiquei dizimado, porque eu descobri que a lei de Deus, quando diz não cobiçarás, ela desperta em mim todo tipo de cobiças. Então Paulo naquele dia olhou e viu pela primeira vez Edward Hyde, o monstro que estava lá escondido, hediondo, mas escondido. É preciso de algo normalmente assim, algo que nos derrube do cavalo, uma iluminação capaz de nos fazer escapar da autopiedade, do auto-orgulho, do egoísmo, do auto-engano. E não é um apelo que faz isso, é isso. Antes você não vê, está escondido. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro, eu não vou
Vou encerrar. Nos últimos 150 anos, o mundo, de todas as maneiras, tentou exatamente fazer com que nós caminhássemos nesse sentido, de dizer, o ser humano é bom, o ser humano essencialmente é bom. Essa é a base de toda a psicologia humanista, que se transformou em evangelho. É isso que é ensinado aos jovens na faculdade, é isso que é ensinado na igreja, é isso que é ensinado nos programas de televisão, ou seja, esconder mais isso. Então, eu quero encerrar dizendo, houve um filme baseado num livro, não é, de Thomas Harris, chamado O Silêncio dos Inocentes. Então, é isso que eu vou descrever, é do livro, eu não sei localizar isso exatamente no filme, mas o filme ficou famoso, foi lançado em 91, se eu não me engano, ganhou um monte de Oscar, mas na verdade é o terceiro livro de uma série de Thomas Harris, que começa com Domingo Negro, depois o Dragão Vermelho e o Silêncio dos Inocentes. Mas o primeiro filme a ser feito foi do terceiro livro, e há uma cena que Hannibal Lecter está conversando com a agente do FBI. Nós vamos encerrar aqui, e ela está conversando com ele para pedir ajuda, não é? Clarice Starling, que é a Judy Foster no filme, para ajuda para encontrar um serial killer, né? E ele matou várias pessoas, e a única coisa que liga tudo é um casulo de uma mariposa da América do Sul. E ele, então, ela pede ajuda porque ele é um grande serial killer, um gênio do mal, assim, sabe? E ele ajudar, porque o serial killer sequestrou a filha de uma senadora, e ela, como agente do FBI, resolve ir na cadeia, pedir ajuda dele, contar essa história para ver se ele realmente tem essa mente assim. E ele trata ela mal em um determinado momento no livro, fala umas coisas pesadas, e essa gente do FBI diz para ele, olha, o que aconteceu com você para você ficar assim tão mal? E ele diz assim, nada me aconteceu, eu aconteci. Você não pode me reduzir a um conjunto de influências. Você foi comprada pela psicologia moderna. Não foi nada que fez eu ficar assim. Eu sou assim. E sabe por que você acredita de que alguma coisa que minha mãe fez, meu pai fez, me fez ficar mal assim? Por causa de você, para se proteger. Porque há essa maldade aí também. E para você negar ela em você tem que negar ela em mim. Você tem que dizer que alguém fez alguma coisa em mim. As pessoas fizeram coisas em mim, sim. Minha mãe falhou comigo, algumas pessoas falharam comigo, mas isso é como se ele estivesse dizendo assim, isso foi só a poção que fez a maldade que eu já tenho aflorar. O que as pessoas nos fazem não criam o mal em nós. E isso é só uma tentativa que você tem, você foi comprada pela psicologia humanista, você vendeu a sua alma, porque você não quer ver a feiura em você, você finge que não há feiura em mim, mas há dentro de você um monstro, sabe, Starling, há um Mr. Hyde em você, e para você negar o seu, você quer negar o meu, mas eu aconteci, eu sou mal, é isso. E depois, o terceiro ponto vai ser como quando você tenta ser bom, sem a união com Cristo, você só consegue ser mais mal. Mas nós vamos ver isso na semana que vem.